E aí, meu povo, beleza? Aposto que vocês já ouviram falar em Dungeons and Dragons, certo? Se você sabe o que é, segura aí, que no final do vídeo vai ter uma surpresa especial. Mas se você não sabe o que é, pelo menos já ouviu falar nesse nome, né? O quê? Não ouviu falar? Cara, não é possível. Você já ouviu falar em Caverna do Dragão, né? Esse já ouviu falar, né? Caverna do Dragão é uma animação baseada nas aventuras fantásticas que qualquer um de nós poderíamos ter se jogássemos Dungeons and Dragons. A animação apresenta isso de forma literal, com os heróis embarcando mesmo na aventura. Na abertura do desenho, mostra os garotos brincando no parque de diversões. E o brinquedo que eles estavam no momento em que foram transportados se chama Dungeons and Dragons. O que muita gente não sabe, e até hoje em dia, acredite se puder, é que esse desenho foi uma forma de tentar popularizar o jogo de RPG que já existia bem antes do desenho. O jogo de mesa Dungeons and Dragons foi lançado em 1974, enquanto que a adaptação Caverna do Dragão só saiu em 1983. Caverna do Dragão fez mais sucesso aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, dá pra acreditar? Mas para uma seleta base de fãs foi o suficiente para apresentar esse universo de RPG, saber que tinha algo a mais, um universo estendido. Mais tarde, passaram a consumir o jogo Dungeons and Dragons, entendeu? Mas se engana quem pensa que Dungeons and Dragons, ou D&D, como também é chamado, só foi referenciado em Caverna do Dragão. Não, em muitas outras obras D&D aparece como sendo um jogo de RPG muito popular. Por exemplo, existem citações em séries como Stranger Things e, claro, o sucesso de Big Bang Theory, fora o filme que foi lançado em 2023, Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões, que é um filme bem legal, hein? Eu indico. Mas juro a você que nenhum outro momento se igualou aos anos 90 em termos de popularização dos RPGs. O pessoal tava ficando tão viciado na época em RPG, e os pais sem entender bolhufas do que era aquele jogo, só vendo os filhos jogando um jogo com demônio disso, demônio daquilo, pronto, aí já viu, né? A mídia sensacionalista da época começou a dizer que RPG era coisa do capiroto, que era jogo do Satanás, que quem jogava ficava com a pomba gira no corpo, enfim, só absurdo, bicho, só absurdo. Era nos anos 90, mas parecia a era medieval. Qualquer coisa que se falasse virava um mito aí absoluto, todo mundo acreditava e pronto, tava impregnada uma fake news na época. Tudo o que não era compreendido era perseguido. Enfim, RPG nunca foi coisa do demônio, nunca foi coisa demoníaca, nada disso. Isso aí, na verdade, só serviu para aumentar a popularidade dos jogos de RPG na época. RPGs como Dungeons and Dragons serviram para criar laços entre as pessoas. Basicamente eram jogos como esse que fizeram muitos jovens achar pessoas com os mesmos gostos e não se sentirem tão deslocadas assim. Mas aí você chega pra mim e diz, pô Vitor, legal, deve ter sido ótimo tudo isso, deve ter sido uma maravilha, mas como é que eu faço hoje em dia pra jogar esse tipo de jogo, pra jogar esse trem, como é que é? E aqui que tá a surpresa especial que eu falei no começo do vídeo. Está em pré-venda na Amazon, no momento da gravação desse vídeo, o livro Dungeons and Dragons RPG Player Handbook 2024. Esse basicamente é um livro manual do jogador que te permite embarcar nas mesmas aventuras que aqueles jovens em Caverna do Dragão embarcaram. Quer dizer, bem, não do mesmo jeito, né? Mas você vai viver as mesmas aventuras, isso aí eu garanto. Para você ter uma ideia de como é difícil sair uma publicação dessas, a última que foi lançada foi aproximadamente há 10 anos atrás. Meu amigo, estamos vivendo um momento histórico, um marco aqui. O livro possui basicamente duas aventuras, duas histórias a serem jogadas. A primeira tradicional, que é aquela que você reúne o seu grupo e passa horas jogando, né? Cada um com uma classe e todo mundo fica interagindo, muito massa, gosto muito. E a segunda é para aqueles momentos em que você está sozinho. Sim, a segunda é uma aventura solo, e por ser uma aventura solo, torna ela ainda mais desafiadora. O livro tem quase 400 páginas, sendo aproximadamente 150 delas dedicadas à criação do seu personagem heróico, ou seja, é uma gama enorme de possibilidades. Para se ter uma ideia ainda maior, estamos falando de 12 classes de personagens diferentes, com diferentes mecânicas, claro, que pode se ramificar em 48 subclasses diferentes. Isso dá uma gama de possibilidades enorme, cara. O fator replay tá garantido, porque você pode criar vários personagens, cada um com uma história diferente, um know-how próprio. Isso é interessantíssimo.
O livro é em capa dura e cheio de ilustrações para ajudar na imaginação. Fora isso, tem todos os tipos de glossários diferentes para ajudar na sua adaptação ao jogo, ou seja, tanto uma pessoa que já tem o hábito de jogar como aquela que nunca jogou pode encarar a mesma aventura. Cara, enfim, esse é um item único que pode demorar uma outra década para ganhar uma nova atualização. Então, meu amigo, a hora é essa. Eu mesmo já pedi o meu, na pré-venda. Tô ansioso para chegar aqui. E como dizem por aí, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, senão Deus sabe quando. Caso você, assim como eu, tenha interesse nesse material, o Dungeons and Dragons, que remete tanto à saudosa Caverna do Dragão que a gente assistia tanto quando eu era pequeno, eu deixei aqui marcado no comentário fixado um link para a compra do livro. Aproveite agora, viu, que eu consegui um descontaço. Depois os valores vão subir e aí já viu, né? Quem avisa, amigo é. Fora que você ajuda o canal comprando por esse link, então eu agradeço bastante caso você tenha um interesse, lógico. Um abraço a todos, meus amigos, e nos vemos na próxima aventura.